Boa noite. Boa noite, eu sou o Bruno Vargas, sou dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, estou aqui hoje com o convite da Profuse para falar sobre melasma sem conflitos de interesse. Então estou aqui para responder todas as perguntas de vocês hoje. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui. A primeira pergunta: melasma tem cura? Então, melasma não tem cura. O melasma ele tem tratamento, ele tem controle. A gente sabe que melasma é uma disfunção de pigmentação da pele. Existe uma predisposição. O brasileiro, por ser uma raça latina, a gente tem essa tendência a ter essa mancha. E a gente consegue, com algumas terapias, com tratamentos tópicos, com filtro solar, a gente consegue melhorar a mancha, consegue controlar, mas cura não existe. Esse controle tem que ser diário, tem que ser constante. Então, realmente, a gente consegue um controle, hoje em dia, um controle real da mancha, com alguns tratamentos, mas a cura, ela não existe ainda. E, doutor, tem outra pergunta aqui, querendo saber se o melasma ele é hereditário. Então, como eu disse, o melasma existe uma predisposição. A gente sabe que os africanos, os negros, os asiáticos, os latinos, eles têm uma maior predisposição a ter essa mancha. Existe lá no código genético alguma alteração que leva a uma maior probabilidade dessas pessoas desenvolverem a mancha no decorrer da vida. Então ele tem essa tendência. Obviamente, se você vai desenvolver a mancha ou não, depende de uma série de outros fatores. Existem fatores desencadeadores, como a luz do sol, a luz das lâmpadas artificiais, existe o calor. Tudo isso pode desencadear esse processo em alguma pessoa que tem uma tendência a uma predisposição. Então existe sim uma predisposição, e algumas pessoas vão desenvolver e outras não. Aí depende de uma série de outras coisas. Tem mais uma aqui, querendo saber qual é a região que mais aparece o melasma. O melasma ele é muito comum na região da bochecha, da testa, do nariz. Ele é muito comum no rosto de um modo geral. Existe melasma também em algumas pacientes na região do colo, do braço, da mão, que já são mais raros. Então, normalmente é uma mancha que começa às vezes uma área pequena, ela pode ser simétrica ou não, ela vai aumentando com o tempo. Se você não tiver um cuidado adicional, se você não instituir algum tratamento específico, essa mancha pode ir aumentando. Então, normalmente ela acontece na face. Ela acontece em homens também, é importante falar que nas mulheres é bem mais comum, né? 10% de todos os melasmas que ocorrem, eles podem ocorrer na face de homens. A explicação que a gente tem para isso é que o homem, que no caso feminino, as mulheres elas têm hormônios, o hormônio feminino como a progesterona, o estrógeno, eles são fatores estimuladores dos melanócitos, são as células que produzem melanina. Então, de alguma forma, a explicação que a gente tem para isso é que nas mulheres os hormônios femininos eles são considerados um fator desencadeador ou um fator de piora da mancha. Doutor, o Davi, ele diz aqui que ele tem um pequeno melasma e está começando a aparecer. O que ele pode fazer? Então, Davi, é importante que você comece já, inicialmente, procurar um médico especialista, um dermatologista de preferência, para ele instituir todo um protocolo, né? O filtro solar é super importante. O filtro solar ele vai proteger a pele do envelhecimento, ele vai proteger a pele do melasma, né? Porque a gente sabe que a radiação, que a luz, no modo geral, tanto do sol quanto das lâmpadas, elas estimulam o melanócito, que é a célula da pele que produz melanina, a produzir mais melanina. Então, o filtro solar é o principal fator, é a principal medida a se tomar. Existem produtos que você pode aplicar na pele. Normalmente, o ideal é que um dermatologista faça essa prescrição. Existem clareadores, existem vitaminas, antioxidantes, você pode aplicar na pele diariamente para ajudar a fazer com que essa mancha regrida. Existem alguns tratamentos orais, alguns antioxidantes orais também, existem medicamentos injetáveis na própria pele, como o ácido tranexâmico. Enfim, cada paciente, dependendo do tipo, do grau do melasma, da quantidade, do tipo de pele, a gente tem uma série de medidas que a gente pode instituir para a gente conseguir uma paralisação da progressão da mancha e uma regressão da mancha também. Então é importante sim você começar o filtro solar e procurar um especialista. Doutor, aqui tem outra pergunta. Apareceu uma mancha no meu rosto durante a gravidez. Ela irá desaparecer depois que eu tiver o bebê? Não necessariamente. A gente sabe que durante a gestação existe um pico de hormônio, ou seja, a placenta ela tem a propriedade de produção de progesterona,
E esses hormônios, eles estimulam o melanócito a produzir melanina. Por isso que muitas mulheres, quando estão grávidas, elas têm uma piora da mancha. Ou pode ser na gravidez, o momento que a mancha vai aparecer pela primeira vez. Normalmente, com o término da gestação, esse hormônio ele regride, né, porque a placenta ela é retirada, e normalmente a mancha ela diminui, mas não necessariamente o fim da gestação vai culminar com a regressão total da mancha. Então, normalmente você trata o melasma durante a gestação, obviamente que durante a gestação o tratamento ele é um pouco diferente, porque não pode usar qualquer produto na pele, e você precisa continuar esse tratamento no pós-gestação, na amamentação, e às vezes o melasma vai ser dali em diante para sempre. Claro que no período gestacional a mancha geralmente ela piora, mas não necessariamente a mancha ela vai regredir 100%. Doutor, o André pergunta se vitamina C estabilizada 10% é bom para o melasma. A vitamina C, de um modo geral, ela vai entrar naquela classe dos antioxidantes, né? Existem outros antioxidantes no mercado, como a vitamina E, ácido ferúrico, entre outros, que, na verdade, o que os antioxidantes promovem, né? Eles inibem o processo de oxidação celular, que é um processo que, em última análise, gera a produção dos radicais livres, que geram todo esse processo inflamatório, esse processo do envelhecimento e da pigmentação também. Então, de um modo geral, todos os antioxidantes são muito bem-vindos, tanto para a qualidade de pele, quanto para o melasma. Então, existem antioxidantes tópicos, a vitamina C é um deles. Existem antioxidantes orais, né, como o polipodileucotomas, piquenogenol, resveratrol, entre outros. Existem antioxidantes injetáveis, que é uma novidade assim, que a gente tem feito muito associado com os protocolos. Por exemplo, a glutationa é um antioxidante que a gente faz muito injetável, né? Então, realmente, os antioxidantes eles são uma novidade, eles são muito bem-vindos, tanto para a questão de qualidade de pele também. É claro que a prescrição deve ser sempre médico, o dermatologista que vai saber qual é a melhor associação, né? E geralmente eles são bem-vindos e são associados com outros tratamentos. Doutora, a Gabriela, ela pergunta se é possível clarear as manchas somente com produtos tópicos. A gente sabe que melasma, eu falo que tudo, a gente costuma usar todas as armas juntas, né? Claro que a proteção solar, com o filtro solar químico e físico, com os clareadores atuais que são efetivos, com os antioxidantes tópicos, a gente consegue um grau de melhora. É difícil responder se vai clarear totalmente a mancha, porque cada pessoa ela responde de uma forma. A gente sabe assim que a rotina de casa, os creminhos, né, diurnos e noturnos, sempre são bem-vindos, eles devem sempre ser utilizados em todos os pacientes que têm mancha. Se você puder associar esses tratamentos de casa, né, esses tratamentos tópicos, com algum procedimento de consultório, que a gente tem vários também, eles costumam se somam forças e a gente consegue um resultado melhor e mais rápido. É claro que é importante, claro, avaliar o histórico, é importante saber o que você já fez na pele, como é que foi a sua evolução, os efeitos rebotes que você teve, as consequências na pele. Então, cada caso é avaliado individualmente, mas eu costumo dizer assim, se o paciente pode fazer tudo junto, é sempre melhor, é sempre mais efetivo. Doutor, a Thaís, ela quer saber se o ácido ajuda na redução do melasma. Quando a gente fala a palavra ácido, né, os ácidos têm várias propriedades, né? Por exemplo, o ácido retinóico é um ácido muito usado para rejuvenescimento. Como ele descama a pele, teoricamente, com essa remoção das camadas superficiais da pele, gera uma remoção da melanina. Então, os ácidos que têm essa propriedade de renovação celular, normalmente, eles costumam melhorar a mancha sim. É claro que o melasma, a gente tem que ter muito cuidado, porque todo o tratamento de pele tópico com ácidos que tem ácidos muito agressivos ou ácidos em concentrações muito altas, isso pode gerar um processo inflamatório na pele, e a gente sabe que esse processo inflamatório pode gerar um efeito rebote, ou seja, a mancha clareia no momento inicial e ela piora depois de algum tempo. Então, qualquer tratamento, eu tenho uma máxima que eu costumo usar assim, qualquer tratamento de pele, seja ele de ácidos, antioxidantes, laser, microagulhamento, peeling, qualquer tratamento que gere na pele muita descamação, muita vermelhidão, uma irritação, ou seja, um processo inflamatório, normalmente essa pele volta a manchar. Então, a gente tem feito tratamentos menos agressivos, produtos que você aplica na pele que geram menos irritação, tratamentos de pele que não gerem tanto calor. Então, os lasers atualmente, a gente tem que ter muito cuidado,
porque laser, normalmente, ele gera um processo inflamatório na pele, pelo próprio calor que ele gera, e normalmente isso dá um efeito rebote grave, né? Então, qualquer tratamento de pele que gere qualquer processo inflamatório, qualquer vermelhidão, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o ácido pode usar sim, em considerações ideais, e não todo tipo de ácido. Então, por isso que o dermatologista é a pessoa que vai definir qual que é a melhor concentração e qual é o melhor ácido para o seu tipo de pele. Doutora, a Fernanda, ela quer saber se os clareadores diminuem somente a intensidade da mancha ou também o tamanho delas. Normalmente, quando a gente vai começar um tratamento de melasma, a intenção é reduzir as duas coisas. A gente tem a intenção de reduzir tanto o tom da mancha, ou seja, o grau, o quanto escura essa mancha é, e tenta reduzir também o tamanho. É claro que essa melhora, ela acontece, ela é muito variável, cada um responde de um jeito. Normalmente, quando o tratamento é mais satisfatório, ou seja, ele é mais eficaz, normalmente a mancha regride tanto em tamanho quanto em intensidade, tá? Doutor, o Raul, ele quer saber se a luz visível pode causar o melasma? Sim, luz visível, ele entra no espectro das radiações. Por exemplo, quando a gente vai falar de radiação, a radiação tem vários tipos de radiação. Existe a radiação ultravioleta, que é a mais comentada, né? Existe a radiação visível, que é a luz visível, que é um espectro da radiação. Existe a radiação infravermelha, que é o calor. E essas radiações são emitidas tanto pela luz artificial, quanto das lâmpadas, quanto pela luz do sol. Então, a luz visível, que é aquela luz que a gente enxerga, que é a luz azul, que é a luz artificial, emite muito essa radiação, ela é um fator de piora tanto para a mancha, quanto para o processo do envelhecimento. A gente sabe que quando a luz bate na pele, ela faz duas coisas. Ela estimula o melanócito a produção de mais melanina, e ela degrada o colágeno. Então ela gera um processo inflamatório, ela gera a formação de radical livre, que gera todo o processo do envelhecimento. Então as lâmpadas também artificiais que emitem a luz visível, elas também são de alguma forma vilão nessa história do envelhecimento e da pigmentação. Doutor, e tem outra pergunta aqui. Como saber se uma mancha é melasma ou não? Normalmente, o exame clínico, né, o exame médico, ele vai definir. O melasma tem uma coloração bem específica, ele tem uma localização bem específica. E os outros tipos de mancha, a gente consegue definir comparando. Por exemplo, existem as melanoses solares. Existem as sardas, né? As melanoses, elas são muito comuns nas áreas expostas, em pescoço, em colo, em braço, em mão e em face também. Um bom dermatologista, ele vai ser capaz de definir qual tipo de mancha e o melhor tratamento. É claro que muitas vezes uma mancha pode acontecer simultaneamente a outro tipo de mancha. Por exemplo, o paciente tem sardas desde a infância e as sardas vão aumentando ou diminuindo e de repente o melasma pode aparecer junto, em cima da sarda. Então, o paciente tem sarda e tem melasma, né? E os tratamentos são um pouco diferentes. Por exemplo, a sarda você pode fazer uma luz pulsada, que é um tratamento para diminuir, mas a luz pulsada pode piorar a mancha de melasma. Então, às vezes, um tratamento que você vai indicar para um tipo de mancha, ele não pode ser feito em outro tipo de mancha. Então, por isso que é importante você ter um diagnóstico correto de qual tipo de mancha, para você não instituir um tratamento errado e, eventualmente, até chegar a piorar o quadro. E doutora, a Débora, ela fala que ela tem um melasma profundo e ela quer saber o que ela pode fazer para suavizar isso. Então, Débora, essa questão de melasma profundo, a gente entende assim, que todo melasma ele tem um componente mais superficial e normalmente um componente mais profundo. Quando o melasma ele é muito inicial, naqueles primeiros meses que a mancha aparece, normalmente ele é mais superficial e o tratamento ele é mais fácil. Ou seja, qualquer descamação da pele, qualquer tratamento que gere uma esfoliação, que gere uma renovação celular, vai gerar um grau de melhora. Normalmente os melasmas mais antigos, eles vão ficando mais profundos, ou seja, mais dérmicos, eles vão para a camada mais profunda da pele. E normalmente esse melasma mais profundo, ele é um melasma que é mais difícil de tratar. Normalmente os melasmas são mistos, eles têm componentes profundos e componentes superficiais. O tratamento é sempre o mesmo, a gente sempre institui o filtro solar, os clareadores noturnos, os antioxidantes diurnos, os antioxidantes orais, os tratamentos injetáveis. Então ele não difere muito. O grau de resposta é muito variável. Cada paciente responde de um jeito. Às vezes o paciente tem uma mancha pequena, antiga, e ela, às vezes o fato de ela ser pequena, não necessariamente ela vai ser uma mancha mais fácil.
Tem pacientes com manchas maiores que respondem melhor. Então, como o melasma tem muita dúvida ainda, ou seja, é uma dermatose, é uma alteração de pigmentação que ainda tem muita coisa para se descobrir a respeito, a gente não sabe por que uns pacientes respondem bem e outros respondem pior, né? Então a gente sempre entra com todas as armas junto. E doutora Cíntia, ela pergunta se as receitas caseiras ajudam no tratamento ou só mesmo o tratamento dermatológico? Eu tenho muito medo de receita caseira, porque uma receita caseira, a gente entende que aquela mistura que foi feita ali, seja com produtos naturais, a gente não sabe se a interação química dessas moléculas vai causar alguma reação na pele. Por exemplo, o produto passado na pele de ordem caseira, ele pode gerar, por exemplo, uma alergia, uma dermatite de contato, que vai gerar um processo inflamatório, que vai gerar vermelhidão, descamação, e isso vai gerar um estímulo desse melanose e piora da mancha. Então, normalmente, a gente evita as receitas caseiras. Porque quando a gente vai passar um creme na pele, existe toda uma preparação daquela substância, as substâncias estão em um meio próprio, existe uma estabilidade da fórmula que confere segurança, né? Então, normalmente, eu particularmente, como eu sempre não estimulo o uso de produtos caseiros na pele. Doutora, a Sabrina, ela diz que ela tem sardas e melasma e não sabe o que fazer porque ela não consegue melhorar. E ela quer saber se tem solução. Então, Sabrina, eu acabei de falar sobre essa associação de sarda com melasma, que é muito comum. Geralmente, o paciente com sarda é um paciente de pele clara e que desenvolve uma manchinha marrom associado. O que acontece é assim, as sardas, por mais que você consiga clarear as sardas com lasers, com luz pulsada, normalmente elas voltam, né? Porque a sarda ela é muito uma predisposição individual, uma pigmentação que piora geralmente no verão, melhora no inverno. E o problema de se tratar sarda com tratamentos mais agressivos, com tecnologia, com pacientes que têm melasma, é você piorar a mancha do melasma. Então o foco é assim, paciente com sarda e melasma, você vai tratar o melasma da forma correta, e a sarda vai clarear um pouco junto com o melasma, mas nunca o foco tem que ser na sarda, porque como o tratamento de sarda ele é feito com tecnologia, com laser geralmente, ou com ácidos que agridem muito a pele, ela costuma ter um efeito rebote na mancha do melasma. Então eu particularmente sempre indico o tratamento do melasma, e a sarda ela vai continuar ali, ela vai clarear um pouco junto, mas nunca desaparecer com as sardas é um pouco difícil quando a associação existe. Doutora, a Lili, ela quer saber se ela pode usar vitamina C com ácido hialurônico de dia ou só à noite. Ela pode usar a vitamina C de manhã ou à noite. A vitamina C é uma molécula estável, ela tem estabilidade com a radiação. Eu até gosto muito de usá-la de manhã, porque a gente sabe que ela inibe o processo de oxidação, então ela inibe a ação do sol sobre a pele, que gera todo esse processo oxidativo, gera radical livre, ela vai inibir um pouco desse processo. Então eu particularmente gosto muito de usar a vitamina C de manhã. Ela pode ser usada à noite também. O ácido hialurônico tópico, ou seja, aplicado na pele em creme, ele tem a função de hidratação. A pele bem hidratada, ela é sempre bem-vinda, né? A gente confunde muito essa questão da pele ser oleosa e ser hidratada. Às vezes o paciente tem a pele oleosa, fica com medo de passar um hidratante ou um ácido hialurônico na pele, com medo da pele ficar mais oleosa. Isso é um mito. A gente sabe que a pele oleosa também perde água, né? Às vezes a pele é extremamente oleosa, ela está desidratada. Então você pode usar o ácido hialurônico ou junto com a vitamina C ou separado, e eles podem ser usados tanto diurno quanto noturno. Doutora, a Itamara, ela pergunta se precisa usar algum protetor solar específico quando se tem melasma e qual é o fator indicado. Normalmente o filtro solar ele tem que ser usado em todo tipo de pele, eles não mudam para quem tem melasma ou não tem melasma, normalmente é uma mistura de filtro físico e filtro químico. A gente sabe que o filtro físico está muito em voga para melasma porque ele protege um pouco, ele faz uma barreira física e ele protege da luz visível, mas de um modo geral, o filtro solar ele tem que ter pelo menos um FPS 30. É importante verificar também se o PPD, que é uma outra maneira de se quantificar a proteção da radiação ultravioleta A, geralmente ele tem que ser acima de 10, ou seja, 1/3 do FPS. Isso aí às vezes é uma informação mais nova que costuma estar no verso do produto. De um modo geral, FPS 30, filtro solar e aí a probabilidade da mancha piorar ela é menor.
Doutor, tem outra pergunta aqui querendo saber se tem idade específica para o surgimento do melasma. Não existe uma idade específica, a gente sabe que em torno de 30 a 40, 45 anos é a idade que ele aparece mais. Existem pacientes que podem aparecer a mancha mais precoce, raramente a mancha aparece depois da menopausa. Tem alguns pacientes que eu já recebi aqui na clínica que a mancha começou na menopausa, que é uma fase que teoricamente os hormônios femininos eles reduziram e a mancha deveria melhorar. Mas normalmente entre 30 e 40 anos é a faixa etária que a mancha ela é mais comum, ela é mais prevalente. Doutor, e estão perguntando também se existe melasma no corpo. Existe melasma nas áreas expostas, então o melasma é muito mais comum no rosto, e uma pequena parcela das pessoas que tem melasma tem ele na parte corporal. Normalmente ele aparece no pescoço, no colo, no antebraço e na mão. São áreas que recebem a radiação, que é um fator desencadeador para esse tipo de mancha, então normalmente são essas áreas. Raramente o melasma aparece em áreas cobertas. Doutor, tem outra pergunta aqui, querendo saber se as manchas causadas pelo cigarro são melasma. Não. Normalmente o cigarro, o grande problema do cigarro é que ao tragar alguns ativos que vão para a corrente sanguínea, tem um efeito vasoconstritor, ou seja, a vascularização da pele fica prejudicada, a irrigação da pele, porque os vasinhos vão ficando muito fininhos e muito, eles chamam de uma constrição, e quando a pele está mal vascularizada, a pele piora a qualidade, então ela tem perda de colágeno, vai ficando mais amarelada pela falta da irrigação, mas não é por pigmentação. E outra pergunta, doutor, se as pessoas de pele branca têm mais chances de ter melasma? O contrário, as pessoas de pele mais morena, que tem mais melanina, elas costumam ter manchas mais profundas ou de mais difícil tratamento. Tanto que eu falei no início da live que é muito comum nos afrodescendentes, é muito comum nos orientais, nos latinos, que normalmente são raças misturadas e que tem esse fator da pigmentação, da cor da pele mais acentuada. Mas os brancos também têm. Muitas pessoas clarinhas, de pele extremamente clara, também possuem melasma, mas não é mais comum na paciente de pele clara. Doutor, tem uma pergunta aqui falando, tenho a pele oleosa, eu tenho mais chances de ter melasma? Não. Oleosidade não tem relação com melasma. São coisas independentes. Doutor, tem mais uma última pergunta aqui. Tem algumas manchas causadas pela depilação. Isso pode ser melasma? Pode. A gente sabe quando o paciente vai submeter a um processo de depilação, seja a laser, seja com depilação com cera, com linha, o ato de retirar o pelo pode gerar um processo inflamatório, né? Você pode ter uma queimadura superficial. E normalmente, por exemplo, a mulher que depila o buço, né? Ao jogar uma cera quente, aquele calor da cera ou a própria irritação que o procedimento leva ali, pode gerar um processo inflamatório. Né? Esse processo inflamatório pode gerar um estímulo desse melanócito e o melanócito vai produzir mais melanina. Então, normalmente tem que ter muito cuidado com os processos depilatórios de um modo geral, principalmente quando são feitos na face, em pacientes que têm essa tendência a ter a mancha. Oi, gente, eu queria agradecer a todos pela presença. Na verdade, a gente vai fazer outras edições. Vocês podem deixar perguntas aí no Facebook ou no Instagram que eu posso responder depois. E foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com melasma com vocês. Obrigado.